Amém. Deus abençoe-nos. Amém. Está tudo bem? Nós vamos já fazer essa dedicação logo em seguida. Vou fazer a leitura, depois já vamos dedicar esta criança. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Grande Pai, nós te louvamos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E estamos aqui para te servir. Este pequeno grupo de irmãos reúne em torno de uma fé especial que o Senhor tem derramado para o tempo em que vivemos. E por isso cremos, Senhor, que seremos beneficiados mais uma vez através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Bom, a criança Litiele Barbosa Barreto e os avós, irmão José Celso e irmã Rose. Por favor, os avós vêm para frente e traz a criança. Eu quero falar hoje negando a fé. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. O Salmo 127, a gente tem usado estas escrituras para fazer as apresentações ultimamente. 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém. Irmãos, vocês sabem que o sangue de Jesus Cristo vertido foi para apagar o pecado mesmo da criança, declará-la inocente até a idade que ela vai reconhecer que precisa de um Salvador. Então, o sangue de Jesus Cristo, você sabe de uma coisa, é tão forte que o sangue de Jesus Cristo purifica toda criança. Mesmo no Velho Testamento não era assim, porque o sangue era de bodes, de touros. Mas aqui no Novo Testamento, o sangue é de Deus, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, ele limpa a criança, purifica a criança, mesmo se ela vier através de uma prostituição. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E nós temos aprendido isso
Mesmo estas crianças que vêm ao mundo, hoje tem facilidade para vir crianças fora do casamento. Aparecem as crianças e elas vêm por prostituição, mas a pessoa vai dizer, essa está perdida. Não, estamos vivendo num tempo diferente. No Velho Testamento não era assim, mas agora no Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo purifica a criança, certo? Quando ela tem uma idade que ela pode pedir perdão, confessar seus pecados, aí que Deus vai tratar com ela dali para frente. Mas o sangue de Jesus Cristo purifica qualquer criança que nasce mesmo num antro de prostituição. Sei que muita gente pode duvidar, mas eu creio no poder do sangue. Certo? Essa daqui quase que... Ela vai aqui no seu colo, essa daí. Um pouquinho só um pouquinho. Só para me fazer uma oração por você. Também não aguento segurar muito tempo. Não é? Pai Celestial, eu coloco diante do Senhor a Litiele Barbosa Barreto, apresentada aqui por seus avós, irmão Celso e a irmã Rosi. Deus, derrama a tua bênção, que esta criança seja cada dia mais abençoada por ti em todos os sentidos. E quando ela chegar na idade certa, que ela venha pedir seu batismo para apagar seus pecados que são praticados diariamente. Mas o Senhor tem abençoado toda criança. Isso leva-nos a pensar em nós mesmos. Desde pequeno, o Senhor nos abençoou. Muito obrigado, Senhor. Eu coloco esta preciosa vida em sua presença. Oro por ela e a abençoo. Litiele, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome de seus avós, eu apresento a Deus. Sê tu uma bênção. Amém. Amém. Deus te abençoe, que eu vou te falar para aguentar isso daí. Não é fácil. Pode sentar. Muito obrigado. Meus irmãos, eu pensei em prosseguir um pouco falando sobre esta parte. Esses dias estávamos falando a fé desta hora e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre negando a fé. Tem quem nega a fé e tem quem não nega a fé, certo? Tem pessoas que elas negam a fé da qual elas nasceram, elas professaram, elas batizaram e depois nega aquela fé. Outros não, outros vêm do mundo, crê na palavra, abraça a fé. Elas não negam a fé, abraçam a fé. A fé é aquilo que você crê no dia que você vive. O que você crê hoje? Você vai perguntar o que você crê, que classe de fé você tem. Conforme a religião que você professa, ela te dá uma classe de fé. A católica te dá uma classe de fé nas imagens de escultura. Ela te dá uma classe de fé que não é escriturística. Você vem aos protestantes, aos metodistas e assim por diante, cada um dá uma classe de fé para você. E se você for buscar a fé luterana, metodista, pentecostal, também está na Bíblia. Para o dia deles, aquela fé funcionou. Não funciona hoje mais. Entende? Você está num paganismo. Então, muitas vezes as pessoas, só de pensar em Deus, buscar a Deus, elas são abençoadas. Talvez não vão a lugar nenhum, professam nenhuma fé em igreja alguma, mas elas crêem num Deus vivo. Elas são abençoadas. Muitas pessoas são abençoadas indo na Aparecida do Norte. E não foi a Aparecida que abençoou elas, foi Deus.
Entende? Mas elas vão lá. Muitas pessoas são abençoadas pedindo ao São Benedito, ao São Cristóvão, e assim por diante. Elas são abençoadas. Mas Deus olha e vê a ignorância da pessoa e abençoa a pessoa, mesmo ela tendo uma fé numa coisa errada, porque é inocente. Quando passa a conhecer que precisa ter uma fé genuína e que existe um Deus, eu cria, até 1970, eu cria que tinha 3 pessoas na divindade. Então, se eu tivesse morrido lá, eu era salvo, naquela fé, porque não tinha outra. Mas aí eu ouvi uma mensagem, e a mensagem me despertou mais na Bíblia, para eu ver que não existe 3 pessoas na divindade, mas existe uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, com 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu abracei esta fé, certo? Eu vou levar aqui em partes para vocês verem, e nesta fé, eu tenho caminhado uns quase 30 anos. Agora, era para eu ter morrido em 79 num acidente. Não morri. Olha para você ver. Se eu tivesse morrido antes, na Trindade, eu seria salvo, porque é a única fé que eu conheci. Aí depois na mensagem, se eu tivesse morrido até 79, eu seria salvo. Porque era a fé que eu conheci, que Deus é um, Pai, Filho e Espírito Santo são apenas ofícios de Deus. Então, eu seria salvo dentro da mensagem do profeta se eu tivesse morrido em 79. Agora, depois de 79, no ano 2000 para cá, nós encontramos na própria Bíblia, na própria mensagem do profeta, uma fé distinta, diferente da que eu tinha em 1970, diferente da que eu tinha em 1979. Encontrei uma outra fé. Mas que tanta fé você encontra? Não é com o tempo, nós viemos, olha, só existia católica. Então nós saímos dali através dos protestantes, dos luteranos. Aí depois existia católicos e protestantes. Saímos dali através dos wesleyanos, uma fé maior. Só existia estes. Aí saímos dali através de uma fé pentecostal. Os irmãos que falavam em línguas, expulsavam demônios, curavam enfermos. Saímos dali com esta fé. Então, foi melhorando de fé. Aí, quando que eu estou falando isso para vocês, até chegar em 1970, aí encontrei a fé no único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Abracei esta fé. Então ela só vai aperfeiçoando. Cada dia que passa, vai aperfeiçoando. Não é como nós no físico, cada dia que passa nós estamos morrendo. Cada raio-x que você tira, é muitos anos de vida que você está perdendo. Talvez você gosta, eu quero tirar um raio-x. Vai lá e tira hoje. Daqui a pouco vai lá e tira outra vez. Daqui 3 meses, vai lá e tira outra vez. Isso reduz o seu tempo de vida. Eu aprendi isso com o profeta. Reduz o seu tempo de vida na terra, porque isso vai consumindo os raios de luz, que é raios de vida, que você tem. Aquilo ali, olha para você ver que o seu corpo não tem nada. Mas quando chega ali, aquele aparelho detecta que o seu corpo tem luz. Entra em contato com ele e produz aquele negativo que você vê. Mas aquilo tira um pouco de luz do seu corpo. Você vai morrendo. Essa fé, você vai melhorando. Você vai vivendo. Entende? Estou falando dos dois lados para você notar. Uma coisa que vai te matando
E outra coisa que é a fé, que vai se desenvolvendo em você a cada dia. É como a criança. Ela começa com um simples genes lá na espinha dorsal, quase não se vê a olho nu, mas depois ela cresce, tem seus 3 meses, já se detecta, e depois já sabe se é menina ou menino. Hoje a ciência tem melhorado bastante. Então você vê que as coisas vai clareando. Aí depois nasce. Aquilo que era invisível, aquilo que não se podia se constatar a olho nu, agora pode pegar a criança. Entende? Ela nasceu. Agora você pode pegar a criança. O que foi aquilo? Foi desenvolvendo uma célula, foi desenvolvendo até chegar àquele tamanho de criança de 9 meses para vir ao nascimento. E depois nós temos um tempo aqui na Terra que nós vamos desenvolvendo de criança, de bebê a criança, de criança a adolescente, de adolescente a emancipado, de emancipado a maduro, e depois vamos morrendo. O irmão Branham diz que de 25 anos, depois dos 25 anos, você começa a morrer. Até ali você pode ver que as pessoas, hoje já está difícil na era que nós vivemos, de ter pessoas sadias, boas, até 25 anos. Porque o que nós comemos não são boas coisas. A nossa hoje a alimentação, no meu tempo eu não comia bolacha, mas no tempo dos meus filhos, bolacha. Certo? No meu tempo era arroz, feijão, angu. Mas dá angu para essas meninas de hoje. Pega as mocinhas minhas e vou dar angu. Ela diz, não, já sou um angu. Não pode dar angu para esses meninos de hoje. Eles não comem aquilo. Aquilo não é bom ao paladar deles. Aí você vai ver, é toda alimentação que destrói o que você tem. Aí entra no refrigerante, entra na Coca-Cola. Eu não estou falando para você parar de beber, não. Você tem que ter moderação para tudo. Entende? Mas saber que essas coisas também estão destruindo o seu corpo. Não é somente tirar um raio-x que destrói seu corpo, mas a Coca-Cola destrói seu corpo. Bastante. Entende? Então, são coisas que vai destruindo o nosso físico. Agora, eu preciso de algo que vai me dando uma fé melhor. Que cresça a minha fé, que desenvolva a minha fé, no simples genes de eu dizer assim, eu creio na palavra de Deus, eu creio no único Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Eu creio no poder transformador do Espírito Santo. Irmãos, isso é um simples genes que começa a desenvolver dentro da gente e aquilo vai aumentando a fé. Eu digo isso para você que desde moço eu creio, o que eu me entendo por gente, né? Lá meus 12, 13 anos, e que a gente já começava a servir a Deus, e até hoje só vai desenvolvendo. Eu estou acabando. Eu era bonitinho, fiquei feio. Você crê que eu já fui bonito alguma vez? Então, e agora eu era novo, agora estou velho. Estas coisas acontecem com todos nós, porque vai degradando o físico, vai acabando. Mas eu preciso ter algo dentro de mim que me dê uma fé melhor, que me anime a servir a Deus. O que te traz aqui? Que coisa boa tem aqui? Quase não canta. Aí você vai escutar um homem pregar e você diz, eu creio no que esse homem fala. Quando você crê, aquilo destaca uma fé dentro de você, que esta fé tem que ir aumentando. Entende? Você não tem que piorar, você tem que melhorar. Então,
Então, nesta fé, nós estamos melhorando, está aumentando a nossa fé. Daquilo que eu era para o que eu sou. Envelheci no físico, mas na fé eu melhorei. A minha fé, hoje, é muito melhor do que quando eu tinha 12 anos. O meu físico, hoje, é muito pior do que quando eu tinha 12 anos. Mas a minha fé é muito melhor. É isso que você tem que ver. Se você tem melhorado em alguma coisa. Que tipo de fé? Diz, mas eu já tive uma fé, e meu pai teve essa fé, e eu vou morrer nessa fé. Bom, se eu fosse morrer na fé do meu pai, eu morreria numa fé pagã, porque meu pai nem gostava de ir na igreja. Minha mãe, que sempre era mais igrejeira, e era de crer, e dedicada. Então, o que a gente está precisando não é olhar para a fé dos nossos pais. É nós termos uma classe de fé hoje. Hoje Deus tem dado algo para nós crermos que é muito mais excelente do que lá atrás. O que nós temos hoje, a única mensagem que dá fé para ser arrebatado é essa mensagem. Irmãos, a mensagem que nós tínhamos até o ano 2000 não dava fé para ser arrebatado. Tinha fé. A mensagem que o irmão Brana pregou até 63 não dava fé de rapto. É isso que a gente tem que aprender com o irmão Brana. Depois de 63, quando Deus veio e manifestou para ele a revelação dos selos, em 28 de fevereiro de 1963, a coisa mudou. Esta revelação da fé de arrebatamento. É esta que eu não posso negar. Eu tenho que deixar de lado aquela fé mesquinha, aquela fé ingênua, aquela pequena fé que eu tive quando eu aceitei Jesus. Eu tenho que melhorar. Essa fé tem que aumentar. Eu tenho que crer em algo mais. Alguém diz, não, eu paro naquilo. Você não pode parar. Ou você melhora ou você piora. Você não pode parar. Você tem que saber que você ouviu uma mensagem, e esta mensagem diz a Bíblia que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não vem por ouvir um gibi, não vem por ouvir um homem, vem por ouvir a palavra de Deus. Você tem que saber que esta fé vai se destacando mais e mais na sua vida, ao ponto de você superar os obstáculos que sempre te cerca para você não servir a Deus. E a melhor coisa que existe na terra, se você souber, a melhor coisa é servir a Deus. É bom respirar, é bom amar, mas se eu não servir a Deus, não tem nada de bom. A minha vida, a sua vida não é boa se não serve a Deus. Se você diz, Senhor, me dá vida, ele pode perguntar na sua consciência, o que você vai fazer com a vida que eu te dou? O que você vai buscar? A que vai dedicar? Ao seu trabalho? Só a sua família? Não, isso é ser pessoas naturais. Se você está pedindo a Deus, me dê saúde, me dê graça para viver, Ele também quer saber o que você vai fazer com o que eu vou te dar. Você vai usar esse corpo no qual eu vou abençoar, eu vou te dar saúde, eu vou resolver seu problema, mas você vai pegar esse corpo e vai me servir? Deus quer saber disto. No tempo que nós vivemos, nós temos que entender isso. Talvez, não, eu só quero a bênção. Não quero, só quero a bênção. Eu quero a bênção de Deus, e eu quero, através desse corpo mortal, viver esta bênção que Deus está me dando. Ele me dá a bênção física para que eu possa lhe dar uma adoração espiritual, um louvor. Tem hora que a gente não quer fazer nada para Deus. Você começa, vamos cantar. Não quer nada. Vamos comer, vamos. Viu? Mas
quando vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, você pode ver que lá na sua casa, se você for assistir filme, se for assistir novela, qualquer porcariado da televisão, você não dorme. Mas na igreja você chega, canta uns corinhos, daqui a pouquinho você já está fazendo de tudo, faz careta de todo jeito, para ver se fica acordado, acordada. O que é isto? O inimigo só pode te atrapalhar num lugar espiritual. Entende? Se você está fazendo a vontade só da carne, e você passa a vontade. Mas quando você vai fazer a vontade do Espírito, a sua carne decai. E você tem que fazer a vontade do Espírito, porque aí o seu Espírito levanta e dá um jeito na sua carne. É como dizer, vamos, movimenta, ora, creia, faça algo. O que nós viemos fazer aqui? Não viemos adorar a Deus? Agora, eu tenho que ter uma classe de fé correta na qual eu adore a Deus. Se a classe de fé que eu tenho não é correta, eu posso adorar a Deus como todo mundo está adorando, e naquele dia ele vai me dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu orei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu preguei no seu nome, diz em Mateus 7, verso 19 em diante. Eu fiz tudo no seu nome. Ele diz, eu nunca vos conheci. Deus não conhece você quando você adora Ele na fé que você teve lá atrás. Ele reconhece aquela fé se você tivesse morrido lá e não tivesse outra. Ele reconheceu a fé nos dias de Moisés, mas nos dias de Jesus, Jesus não reconheceu a fé de Moisés, tinha que ter a fé dos dias de Jesus. Nos dias dos apóstolos, tinha que ter a fé que os apóstolos estavam pregando. Por que Jesus pegou a chave e deu para Pedro? Porque eu vou sair e aqui eles têm a fé em mim desta forma. Mas você vai pregar uma mensagem no dia de Pentecostes, vai promover uma fé maior neles. Você tem que saber que o Pentecoste trouxe uma fé acima do Calvário. As pessoas não entendem, mas o Pentecostes trouxe uma fé acima do Calvário. Até ali, eles não sabiam língua estranha, eles não sabiam o poder que podia alcançar de Deus para falar novas línguas. Mas agora, eles alcançaram esse poder. Eles não tinham as doutrinas nos evangelhos. Você pega os evangelhos e você não tem doutrinas. Por isso as pessoas querem pegar e ter uma fé baseada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto. Mas você tem que ver que depois de Atos em diante você vai encontrar a igreja sendo formada com doutrina dentro dela, para que ela pudesse ter fé. Não apenas aquela fé de cura que Jesus trouxe, aquela fé de salvação que Jesus trouxe, mas eles deveriam ter uma fé na doutrina dos apóstolos. Aí Paulo veio e pregou, que é a fé na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal de esquina, de alicerce. Agora, meus irmãos, você sabe a hora que nós estamos vivendo? Já passou a pedra de esquina, já passou os apóstolos, já passou os profetas, agora nós estamos na pedra de coroa. Como que você vai querer permanecer numa fé lá da pedra de esquina, quando o mesmo Jesus, que é a pedra de esquina, que é pedra de fundamento, ele é pedra de coroa? Mas aquela fé que ele deu para você naqueles dias, como pedra de esquina, é diferente da fé que ele te dá hoje. Aquela fé era para crescimento, para desenvolver. Essa fé que ele te dá agora é para ser raptado. É outro tipo de fé. E as pessoas sempre querem continuar na fé antiga,
Não, eu venho passando por várias classes de fé. Eu já estou acostumado com isto. Quando eu criei nessa mensagem, eu achei que não ia mudar. Aí quando chegou no ano 2000, eu vi, tem que mudar outra vez. Você vive tanto tempo que você pode ser curado hoje. Se você durar muitos anos, a doença vai voltar. Eu fui curado com 7 anos de uma bronquite asmática. E fiquei curado 50 anos. Você quer melhor? Vivi muito. Eu quero ser curado para sempre. Espera lá. Fui curado. Aí, quando eu fiz 57 anos, começou a tossinha outra vez. O probleminha. Mas aí não é só aquela tossinha. Aí é um probleminha no coração, é probleminha na coluna. Aí é problema para todo lado. Você vai chegando à velhice. Entende? Vai chegando à velhice. E as pessoas precisam perceber essas coisas. É como Deus chega e vai tratando com a gente, para a gente ir desenvolvendo na fé. Então eu preciso, a fé que nós estamos oferecendo hoje, que veio da mensagem do profeta, aquilo que o profeta pregou, e que a Bíblia diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Ele anunciou aos profetas seus servos. Agora tinha que vir o 7º anjo para poder pregar uma mensagem que nos desse fé acima dos profetas. Acima dos profetas, seus servos. Tinha que vir um profeta, o 7º anjo. Agora ele já veio. E eu pergunto, quem é que tem aquela fé? Primeiro, você tem que saber o que é que o William Branham veio pregar. Quando ele começou o ministério, Deus disse para ele, faça a obra do evangelista. Ele fez o trabalho do evangelista. Pregou, fundou uma igreja, o Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, e fez o trabalho de um evangelista. Mas teve um tempo que Deus chamou ele para a revelação da palavra. Totalmente diferente daquilo. Por isso ele chegou em 1963, quando ele foi pregar o primeiro selo, 75, o parágrafo, ele diz, com a fé que nós temos, não podemos subir. Necessitamos destes trovões para poder nos dar fé de arrebatamento, para ser transformado, mudado, num abrir e fechar de olhos. Seremos mudados. Agora, temos que caminhar, gente. Então eu já vim de uma fé católica, fé protestante. Eu não vivi muito na católica, foi muito pouca coisa lá atrás, não deu tempo de aprender nada. Mas a minha mãe era protestante, aí fui ensinado mesmo que o protestante protesta contra o pecado. Tinha um batismo que não era o correto ainda, apenas molhava a mão, punha na cabeça, fazia uma profissão de fé. Até que a gente aprendeu que o batismo tem que ser por imersão, tem que sepultar os nossos pecados. Então, aí aprendemos, fui batizado. Vamos ser batizados. Fui batizado por imersão, e naquele tempo não sabia o nome do Pai, então foi batizado só falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando chegou em 1972, aí eu aprendi o que era Pai, Filho e Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Aí aprendi, então eu tenho que ser batizado outra vez? Tem que ser. Alguém, não, mas eu fui batizado uma vez, chega. Irmãos, você pode ser batizado, o profeta diz 50 vezes, enquanto você não batizar certo. Você tem que batizar certo. Então, aquela fé que nós tínhamos lá atrás, alguém nos ensinou, mas tinha algo mais que eles não podiam ensinar. E Deus foi despertando isso, até que a palavra foi totalmente aberta nos dias da voz do 7º anjo, e esta Bíblia se abriu, e nós fomos batizados. Isso é o primeiro passo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas só isso não adianta. Nós precisamos de algo maior. Então eu preciso de crer no ministério
que Paulo não teve, que Pedro não teve, que João não teve, que os apóstolos não tiveram, e que é uma promessa nas Escrituras que nos dias da voz do sétimo anjo, este ministério estaria na terra, e os dias da voz do sétimo anjo foi nos dias de William Branham. Esse ministério já esteve na terra. Aí eu tenho que estudar a Bíblia e a mensagem para me saber como que eu sei a fé que Branham teve. Porque no início ele foi um evangelista. Aí depois Deus o chamou para a revelação. Em 1963 mostrou para ele a revelação do Apocalipse, que ninguém nunca soube nada do Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a Bíblia diz em Apocalipse 10, de 1 a 7, que nesses dias saberíamos. Então Deus chamou esse profeta e ensinou ele estas coisas. Esta é a fé que nós precisamos ter. Agora, eu vou ter fé naquilo que William Branham pregou, a fé que ele pregou selos, trovões, que Paulo não pregou. Que Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o povo pentecostal não pregaram, não puderam pregar. Mas o sétimo anjo pregou esta mensagem. E sabe o que o irmão Branham disse? Ele diz que ele tinha o dom de cura. Ele diz, mas este não é o meu ministério. Não era o ministério dele, o dom de cura. Era a palavra, era a revelação da palavra. Não era apenas curar enfermos, que traz o povo a crer em você. Eles acham que você é algo porque tem um dom. Não, aí ele teve a revelação da palavra. Aquele mesmo povo que o bajulou, que o abraçou, largou dele. Porque agora ele tinha uma fé maior, não só de cura divina. Porque ele falou no primeiro selo 75, ele diz, com a fé que nós temos agora, dificilmente dá para curar os enfermos. Temos que ter uma fé que nos levante, que nos tire desta terra no arrebatamento. Aí ele diz, esta fé está nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. Aí sim, temos uma fé diferente. Eu tenho dito para as pessoas, ninguém tem fé que os trovões foram revelados. Mas nós temos. Você pergunta para o povo da mensagem, eles negaram a fé, que eu queria falar mais sobre esse ponto agora para me encerrar. Eles negaram a fé. O povo negou a fé nos dias de Pedro. O povo pentecostal da nossa era negou a fé nos dias de Pedro, de Paulo, de João. A doutrina que eles têm não enquadra com aquela que Paulo tinha, Pedro tinha. A doutrina que eles têm é totalmente diferente. Eles têm sua doutrina, mas não enquadra com aquela que Paulo ordenou a mulher ficar calada na igreja, não colocar vestimenta de homem. Olha, isso é uma coisa na Bíblia. Deuteronômio 22, 5 mostra isso tudo para nós, traz esta realidade, que as igrejas dizem que têm fé, mas elas não podem ter fé nestas palavras que foram reveladas nos últimos dias, até restauradas para nós, porque são coisas que já estavam na Bíblia, tinha que ser restaurada. A revelação dos selos era coisa que precisava ser revelada, porque ninguém nunca soube nada, nunca leram nada sobre aquilo. Mas quando veio o sétimo anjo, revelou aquilo para nós. Você vê? Então, os pentecostais negam a fé de Paulo, de Pedro, porque os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual grande denominação que você sabe que batiza em nome de Jesus Cristo? Vai lá e pergunta, por quê? Não, nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo, que é o mesmo batismo que a igreja romana batiza. É o mesmo, só que ela é por aspersão e o crente é por imersão, mas não tem diferença nenhuma, porque fala as mesmas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não sabe o nome desse Pai. Por isso precisava de um profeta para restaurar o batismo que Pedro pregou, Paulo pregou
nos seus dias e nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é isto? É não negar a fé dos apóstolos. Então você vê que o povo pentecostal tem negado a fé da Bíblia. Negar a fé dos apóstolos é negar a fé em Jesus, porque foi Jesus quem disse para Pedro: eu te dou a chave do reino do céu. Para quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. No dia de Pentecostes, ele abriu. Eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Levantou Pedro e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Eu te pergunto, qual denominação trinitariana que tem milhões de adeptos, eles não aceitam esse batismo? Eles vão dizer: foi Pedro que batizou, mas quem é que tinha a chave? Não era eu que tinha a chave, não era Assembleia de Deus, não era Batista, não era Metodista que tinha a chave. Jesus pegou a chave do reino do céu e deu para Pedro. Quem tinha a chave era Pedro. Quem ia abrir a mensagem de fé no dia de Pentecoste era Pedro, não era Lucas, era Pedro. Não eram os outros apóstolos, era Pedro. Ele tinha a chave. A coisa está clara na Bíblia Sagrada, só que esse povo não aceita. Então o que eles fizeram? Negaram a fé de Paulo, a fé de Pedro. Eles negaram. E agora o povo da mensagem tem negado a fé de Branham. Não, mas precisa crer. Bom, Jesus falou: eu sou o primeiro e o último. Jesus veio como o primeiro e agora ele veio como o último, no último mensageiro. Se o povo não entende, mas ele veio como o último agora, no último mensageiro, para poder trazer uma fé superior para nós. E o povo da mensagem tem milhares e milhares de pessoas na mensagem do profeta, negando a fé dos trovões. Irmão Branham diz que o que vai dar fé para rapto é os trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. Eles negam essa fé. O povo da mensagem. Irmãos, nós estamos tão próximos aqui agora. O povo da mensagem. E nós não somos da mensagem? Também somos. Mas o povo da mensagem está negando a fé dos trovões que foram revelados nos 7 selos. A fé no novo nome. Essa é a fé do dia, que as pessoas estão negando esta fé. Eles dizem: mas não nos interessa esta fé. Esta é a fé. Para quem crê num profeta hoje, é que eu digo, esta é a fé que arrebata. William Branham diz que é. Vocês que crêem na mensagem de William Branham deveriam ter vergonha disso. De dizer que não precisa de trovões. Deveria corar essa cara. Não precisa. Quando William Branham diz: sem os trovões não teremos fé de rapto. E os trovões seriam revelados quando? Nos dias de Apocalipse 10, foi nos dias de William Branham, Apocalipse 10, de 1 a 7. Quando foi que soou os trovões? Para me encerrar, olha bem, Apocalipse 10, de 1 a 7, está onde soou os trovões e onde foi revelado os trovões nos dias da voz do 7º anjo. Não soou os trovões agora, em Apocalipse 10, 8 a 11, quando João começa a comer o livrinho e a pregar. Não, os trovões soaram lá nos dias da voz do 7º anjo. Foi revelado lá para poder dar uma fé, que aquela fé tinha que ser trazida para a esposa de Cristo, para a transformação de nossos corpos, para crermos. Você crê, não apenas aqui, mas aqui. Que tem gente que crê aqui. Eu vou à igreja todo dia, mas aqui está vazio. Aqui, obedece. Aqui, simplesmente crê. É o crente intelectual. Ele crê aqui. Mas o que está nesse homem aqui de baixo? É esse daqui que manda. É o que está no coração, na alma. Esse que verdadeiramente crê e pratica. Crê e sabe onde está essa fé dos trovões. Como nós pregamos a fé em Jesus e sabemos onde está a fé em Jesus, agora pregamos a fé nos trovões.
fé no mensageiro do dia e temos escritura para provar onde está esta fé, onde está esta revelação. Então, você sabe, foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, irmão Brana diz que está revelado nos 7 selos. Foram revelados os trovões. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, cada dia, observarmos mais sua palavra. Eu não quero, Pai, estar diante de Ti com uma fé de ontem que não tinha os trovões. Eu quero uma fé de hoje, que eu vejo os trovões revelados. Ontem, aquela fé que eu não sabia o novo nome, mas eu quero esta fé hoje. E eu não quero negar esta fé, porque o Senhor mandou o 7º anjo para trazer fé de rapto para nós. E quando nós negamos esta mensagem nesse dia, nós negamos a Escritura, negamos o profeta, negamos a mensagem, negamos a revelação, negamos os trovões, negamos o novo nome, e nós não queremos negar. Nós cremos no profeta, nós cremos no novo nome Brana, nós cremos, Senhor, que os trovões foram revelados. E as pessoas que conseguem olhar e ver estas coisas hoje, dê-lhes graça para alcançar esta misericórdia, esta fé que o Senhor exige hoje. Não apenas levantar a mão e aceitar o Senhor como Salvador, mas aceitar o Senhor como revelador da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.